Aleluia! Durante 16 dias, meia hora por dia, estaremos estudando o Salmo 91 com a assistência do Espírito Santo, versículo a versículo. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Estes estudos são um oferecimento dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados pela Graça e Life by Grace Church. Salmo 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Durante toda a Bíblia, através de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver que há dois tipos de pessoas: aquelas que andam com Deus e aquelas que rejeitam a Deus. Muitos fazem isso de forma inconsciente. Você vê que há a verdadeira fé e a falsa fé. Enquanto Deus estava falando com Adão e Eva, ali estava a verdadeira fé. Mas quando Adão e Eva ouviram a serpente, ali está o engano, a pessoa acreditar que vai se dar bem indo contra a palavra de Deus. Você pode ver por toda a Bíblia, aqueles que andaram com Deus foram perseguidos, mas o Senhor os livrou. É isso que ele diz nesse versículo. Não havia uma fé verdadeira naqueles que competiam com Moisés. Janes e Jambres se opunham a Moisés. Eles tinham uma fé nos ídolos do Egito, mas Moisés tinha uma fé de alguém que é salvo. Há uma diferença, amados. Muitos naqueles dias dirão: Senhor, expulsamos demônios, falamos em línguas. Senhor, nós vivemos no seu templo. O Senhor dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, você se comete iniquidade. Você pode ver como há uma fé falsa e que muitos estão enganados, pensando que são salvos, mas essa não é uma fé salvífica, genuína, bíblica, né? Não havia uma fé daqueles que competiam contra Jesus Cristo, os fariseus religiosos. Era uma fé religiosa. Eles achavam que estavam com Deus e depois perseguiram a Paulo também e até queriam matar a Paulo. A fé falsa, esta fé, ela engana. É a fé do morno, do religioso. Muitos hoje estão na religião dos homens, pensando que estão salvos, mas na verdade não tem uma fé com fruto de arrependimento, não tem santificação, renúncia, cruz, temor de Deus. Não, é um evangelho oba-oba misturado com carnalidade, mundanismo, pecado não confessado, não arrependido. Então esse evangelho água com açúcar gera cristãos mornos, crentes mornos, que vão ser rejeitados no final se não se arrependerem. Aqui nós vemos que o livramento do Senhor, principalmente, é de nos levar à salvação eterna. Além dos livramentos aqui nessa vida, temos a salvação eterna, que é o principal, que adiantaria um evangelho que não nos livra do inferno, das labaredas eternas. É muito importante compreender que há muita gente enganada através da sua religião. Amã perseguia Esther e Mardoqueu. Vemos aqueles 3 que tentaram contra Daniel, aqueles que perseguiram a Davi, aqueles que perseguiram os homens e mulheres de Deus, profetas verdadeiros. Eles pensavam que estavam com Deus, eles pensavam que tinham fé. Aqueles que lutaram contra os servos de Deus tinham fé, mas uma fé que não os salvava, uma fé nos ídolos, uma fé contrária à palavra de Deus. Muitas pessoas hoje dizem que têm fé, mas estão vivendo o contrário do que diz a Bíblia e não se importam. Dentro e fora da igreja, há muita gente precisando de salvação, há muita gente enganada, que não conhece a Deus, mas criou um Deus segundo a sua mente, um Deus que permite pecado, que é amoroso, pode pecar, eu não me importo, um Deus que não condena o pecado, que não leva o arrependimento pela graça, um Deus que aceita o crente misturado com mundanismo, carnalidade, pecado sem arrependimento. Esse falso Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus de Israel é o Deus santo, é o Deus que nos santifica e nos livra da ira vindoura. É muito importante compreender que muitas pessoas, elas têm fé, mas não a fé de Jesus Cristo, a fé dos fariseus.
Outros têm uma fé que até consegue uma bênção aqui, uma bênção ali, mas não uma fé para se entregar e serem salvos. A Bíblia diz que muitos tentarão e não conseguirão entrar e permanecer na porta estreita, porque ao mesmo tempo que eles querem Deus, eles não querem abrir mão daquilo que o Senhor quer através da graça tirar do nosso coração. A pessoa quer tudo, ela quer Deus, as bênçãos, mas não quer largar o pecado, ela quer tudo. E aí o que acontece é que ela não se santifica, não se apronta. Vemos que quando houve o arrebatamento da igreja, aquelas virgens que estavam se aprontando, que tinham azeite transbordando, unção de Deus, que tinham as vestes limpas, brancas, subiram. Esse versículo aqui, o versículo 15, está recheado de promessas. Nós podemos ver aqui que o Senhor diz: Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Veja que a pessoa está buscando a Deus com sinceridade, com simplicidade, pela graça, está achando a Deus. Deus está acessível a esta pessoa, porque essa pessoa está realmente com Deus, andando com Deus, se entregando a Deus. Que coisa maravilhosa! Deus faz promessas aqui no versículo 15, que ele vai responder àqueles que o amam verdadeiramente, que invocam o seu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas orações, muitas vezes, não são em nome do Senhor Jesus Cristo, não chegam até Deus, como uma carta sem selo. E não é só orar um jargão como se fosse místico, né? Orar e depois no final colocar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não, a pessoa realmente confia no Senhor Jesus Cristo, está se entregando ao Senhor Jesus Cristo e vê nele o Salvador e Senhor, está vivendo com o Senhor. Não é como os filhos de Seva que disseram em nome de Jesus. O Jesus que Paulo prega, sai dele, demônio. O demônio diz: olha, eu conheço a Jesus, sei quem é Paulo, muito bem, mas vocês quem é que são? Então eles não conheciam a Deus, nem eram conhecidos de Deus, só tinham uma linguagem ali, né? Muitos têm uma linguagem, vão para a igreja, aprendem o igrejal, né? O religioso gospel, mas ele não tem vida com Deus, o coração dele não está realmente confiando no Senhor Jesus Cristo e se entregando ao Senhor Jesus Cristo para amá-lo cada dia mais. Então, desde a queda, o homem está na frequência do desprezo a Deus e do amor aos ídolos. Agora, essa transição é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Essa é uma ginástica espiritual. Isso aí, é uma corrida espiritual, onde estamos avançando pela graça, exercitando o nosso espírito para amar cada vez mais, senão nós não crescemos. Como é que você vai crescer em algo que você não está se exercitando naquilo? E exercitar amar ao Senhor é uma busca. Ter um coração inclinado, apegado no Senhor é uma conquista árdua. Requer realmente uma entrega diária, uma busca continuada para alcançar um coração que sai da esfera de Adão, da carnalidade, né? Quantos que estão nessa igreja, mas o coração dele é antigo, não foi salvo. Ele está lá na igreja, mas o coração dele não é de Deus. A vida dele não é de Deus, ele está vivendo para ele mesmo. Ele está vivendo para seus próprios interesses, para o pecado. Então ele frequenta a religião, mas ele não escapou. Ele não se salvou. Ele está ali, dizendo que é de Deus, mas não se entrega a Deus de fato. Ele pensa que apenas levantar a mão e se batizar nas águas é suficiente. Ele está sendo enganado, né? Porque a liturgia não salva. O que salva realmente é a graça, através da fé. A graça não salva automaticamente. Se a graça salvasse automaticamente, Deus salvaria todos. Mas é a graça através da fé. A fé é dom de Deus. Você recebe, e não uma fé morta, mas uma fé que se entrega a Deus. Uma fé que renuncia os ídolos, o pecado. Uma fé que se arrepende, que se consagra, que se converte. Oh, glória a Deus. Uma fé assim, meus amados, é realmente uma fé que pega firme. Então nada dá mais conforto do que perceber, né, amados, que cada dia mais que você está orando conforme a palavra de Deus, que o teu coração é de Deus, que você está vivendo para a glória de Deus. É claro que às vezes você falha, eu falho, a gente não brinca no pecado, nem permanece no pecado, a gente tem o pecado como um acidente, estamos pecando cada vez menos, porque estamos nos entregando a Deus e Ele está aperfeiçoando-nos, Ele está trabalhando em nossa vida. Então essa promessa nos ajuda, amados, olha, nos mantém continuamente buscando. Até o buscar a Deus já é uma bênção. Até invocar a Deus é uma bênção. Ter interesse em Deus, em oração,
leitura bíblica, você ter interesse nesses áudios, estar aqui do versículo 1 até o 15. 15 dias meditando a palavra de Deus conosco, isso é um milagre, isso é uma bênção, porque as pessoas não têm interesse em Deus, na palavra de Deus. Essa foi a morte espiritual, quando Deus disse para Adão: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Ora, eles continuaram pensando, trabalhando, eles continuaram tendo filhos, eles não morreram fisicamente nem na alma, eles morreram espiritualmente, eles perderam o interesse por Deus e pela palavra de Deus. O máximo que as pessoas têm hoje é se voltar a Deus para buscar uma bênção aqui, uma bênção ali, né? Uma consolação aqui, uma ali, mas não para se entregar a Deus e viver para Deus. As pessoas não buscam isto. Aqui está a diferença entre a fé para a salvação e a fé apenas para receber a bênção. 10 leprosos tinham fé para serem curados. Chegaram em Jesus, clamaram, e Jesus curou os 10. Mas um voltou, se apegou ao Senhor, adorou o Senhor e se entregou ao Senhor. E o Senhor disse: olha, você foi salvo. Então isso é tremendo, queridos. Quantos que se contentam apenas do que cai da mesa dos filhos, do pão dos filhos? Mas aquele que realmente ama o Senhor, ele tem este dom de estar continuamente, ser mantido, né? Interessado por Deus, pela sua vontade, pela sua palavra. E as bênçãos são uma consequência inevitável dessa atmosfera nutritiva, dessa atmosfera de andar com Deus. Aqui está pessoas que estão ouvindo isto. Ele me invocará e eu lhe responderei. Lhe responderei sim. Olha lá, eu vou livrá-lo, vou estar com ele na angústia. A pessoa passa por momentos difíceis, mas você tem Deus com ele e percebe. Olha, se você se entrega a Deus, você tem Deus com você e você percebe Deus com você. O crente carnal, mundano, ele não percebe Deus, ele só percebe o problema, ele só murmura, desanima, desiste. Mas aquele que se entrega a Deus, Deus vai limpando o seu coração. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Porque além deles receberem a Deus, eles percebem Deus com ele. Aí eles falam diferente também, eles falam como quem tem Deus. Veja como Pedro e João disseram lá em Atos. Eles disseram: em nome de Jesus, o que temos nós recebemos, levanta e anda. Ali está uma pessoa que tem Deus, recebeu a Deus, percebe a Deus e manifesta o reino de Deus. Toda a criação geme pela manifestação da glória de Deus nos filhos de Deus. Quando uma pessoa ela tem Deus e percebe a Deus e fala, semeia no Espírito como quem tem Deus, ela destrói as obras do diabo. Aí está a bênção, amados, completa. Deus reinando na mente, no coração, nas palavras e também nas circunstâncias. Porque Jesus é a palavra escrita, estamos meditando nela, que é Jesus. É verdade, João 17,17 diz: a tua palavra é verdade. Então a palavra escrita é Jesus. O princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então a palavra é Cristo, essa palavra aqui. Mas a palavra tomou um corpo de carne, né? Nasceu na Virgem Maria e veio a este mundo. A palavra é uma pessoa sentada diante de Deus Pai. Morreu, ressuscitou e está sentado diante de Deus Pai. E há de vir e julgar os vivos e os mortos. Aqui está. Jesus Cristo é a palavra escrita. Jesus Cristo é uma pessoa. Mas Jesus Cristo também é o Espírito vivificante. O último Adão é o Espírito que dá vida. É aquele que está no sopro espiritual. Jesus, quando ressuscitou, ele soprou sobre os seus discípulos, lá em João 20, né? João 20 diz: recebam o Espírito Santo. Aquele mesmo sopro que Deus soprou sobre Adão, aquele boneco de barro. Não apenas o sopro orgânico, físico, né? Batido no coração, mas o sopro, imagem e semelhança, é o quê? Espírito. Deus é Espírito. Então, esse Espírito é quando o homem morreu, perdeu. Mas então, este sopro que é a nossa voz, é o mover do Espírito através das nossas palavras. A palavra que sai da nossa boca libera o Espírito de vida. A lei do Espírito de vida é Jesus também. Jesus está na nossa oração, na nossa voz. Ele é o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade. Isso é maravilhoso. Então, Cristo em nós, esperança da glória. Não adianta crer apenas que Jesus passou na Galileia. Isso é maravilhoso. Só crer na letra que está aqui é maravilhoso. Crer que está sentado diante de Deus Pai é maravilhoso. Mas crer agora que Ele está em nós, operando através da nossa vida, aí é excelente. Pedro e João disseram: o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, levante e anda. Aqui está uma fé no Cristo, aqui, agora, fluindo através da minha voz.
Porque mais importante não é aquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu toco, não. O mais importante é aquilo que eu falo, porque Deus está fluindo através das nossas palavras. O Espírito Santo nos inspira. Ele diz, naquela hora não será vocês que falam, mas é o Espírito Santo que está falando através de vocês. Ele diz, estarei com ele na angústia e o livrarei. Oh, que coisa maravilhosa, irmãos. Saber que nós passamos nessa terra por tanta batalha, perseguição. É na carne, é o mundo, é o diabo, né? É pessoas malignas que querem nos destruir, ou nos invejam, ou pensam coisas ruins, e Ele dá essa promessa de nos livrar da angústia, aqueles que amam o Senhor. Essa promessa é encontrada aqui. Muitas vezes o ser humano, por causa da sua carne, está aí, muitas vezes se sentindo indefeso, fragilizado, né? Às vezes os sentimentos são contra nós, nossa carne. Às vezes é uma mágoa, às vezes é uma preocupação, uma ansiedade, e tudo isso o Senhor diz, eu te livrarei. Em Isaías 26:3 diz, tu conservarás em perfeita paz. A palavra usada ali em Isaías 26:3 é shalom, shalom, perfeita paz. Porque no hebraico não tem aumentativo, quando ele quer aumentar uma palavra, ele escreve duas vezes. Shalom, shalom. É isso que está no Isaías 26:3, ou seja, foi traduzido como perfeita paz. Se for aumentativo superlativo, é 3 vezes. Você pode ver? No hebraico, uma vez é a palavra, 2 vezes é aumentativo, 3 vezes quer dizer superlativo. Por exemplo, se você fala santo, aí você aumenta um pouco mais, coloca santo, santo. Se você coloca 3, santo, 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 quer dizer santíssimo, o mais santo de todos, o elevado, o altíssimo. Aqui está, então, perfeita paz. Isso também podemos ver no Novo Testamento, em Filipenses 4, do 6 ao 8, que ele diz, toda vez que estiver ansioso, preocupado, fala com Deus, desabafa com Deus, e Ele devolverá a paz vez após vez, no seu coração. É uma promessa de trocar, né? O gás carbônico por oxigênio. Você respira, você exala aqui, ó, solta. Você expira, olha aí, gás carbônico. E você inspira oxigênio puro. Assim, quando você está ansioso, o Senhor diz, fala comigo, eu tiro a ansiedade vez após vez e te devolvo a paz. Isso é um dom. A paz é um dom, é um presente, assim como a alegria, né? O reino de Deus é isto. É paz, é amor, é alegria na peregrinação nessa terra, com tantas batalhas, com tantas lutas, mas o Senhor quer que você passe por tudo isso cheio de paz. E Deus nos livra de muitas maneiras através da oração. Deus, Ele é um Deus criativo. Ele não pode ser impedido, Ele é onipotente, é o todo-poderoso. O mundo inteiro jaz o maligno, mas aquilo que você põe na mão dele, Ele pode agir, não vai acontecer a vontade do diabo, do acaso, das pessoas. Aquilo que você entrega na mão dele vai acontecer a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Lá em Jeremias 29:11 ele diz, eu tenho uma vontade boa, né? Eu tenho um final feliz para vocês, aquilo que vocês estão esperando no coração, né? O que espera um doente que está no coração dele? Ser curado. Aqui está. Jesus na cruz pelas suas pisaduras nos sarou. Vemos que Ele nos livra em todo o trajeto e o seu livramento é perfeito. A palavra diz entrega, Salmo 37:5, confia, o mais tudo Ele fará. Então Ele nos ajuda a entregar o mundo inteiro, porque Adão e Eva se separaram de Deus. Toda vez que acontece algo ruim, a pessoa olha para si mesma e diz, o que eu faria agora? E agora o que eu faço? O homem separado de Deus, ele se vê em desvantagem, se vê fraco, desamparado, esquecido por Deus. Mas quando o homem começa a se voltar para Deus, ele começa a se ver com Deus, não se vê mais sozinho. Ele diz, eu vou te dar o Espírito Santo, vocês não ficarão mais órfãos, né? Porque o homem está separado de Deus, infelizmente. Foi uma escolha errada de Adão e Eva. Agora, quando o homem se volta para Deus, ele começa a perceber o Senhor com ele. Aí ele começa a entregar e conseguir crer. Ele não duvida, é um dom. A fé é um dom. Enquanto o mundo está tentando resolver separado de Deus e queimando o fusível ali, ó, preocupado, ansioso, pressão alta, úlcera nervosa, a pessoa que teme o Senhor e entrega para o Senhor o fardo. Tanto que nós lemos ali, entrega ao Senhor, né? No original hebraico diz, rola o teu problema. É tão pesado que a pessoa não consegue nem levantar. Rola ao Senhor os teus problemas. Ele diz, você entrega. Nós não temos problema, porque lá na cruz do Calvário, tudo Jesus já resolveu. Mas são desafios que nós passamos, que já somos mais que vencedores. Ele pode nos guiar em triunfo sempre. E Ele faz isso. Ele nos ensina a entregar
e nos ensina a confiar e perseverar, agradecendo como se já recebeu, continua fazendo o bem, perseverando. Por quanto tempo Abraão perseverou e o Senhor honrou? Olha o que Jó passou e olha o final que o Senhor deu para ele. Olha o final que Deus deu para aqueles que perseveram. A fé, ela honra a Deus e Deus honra a fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso compreender isto. O Senhor confirma a nossa fé. Ele é o autor e consumador. O que é autor e consumador? Ele edifica a nossa fé, ele gera essa fé, ele nos ajuda a alimentar essa fé, ele fortalece a nossa fé. E depois, consumador, ele confirma. Você fala, ele envia anjos, aquilo aparece no visível. Então Deus está trabalhando em nós e através de nós. Isso é gradativo. À medida que você vai conhecendo a verdade, você vai libertando do cativeiro naquela área. Aquela área que você tem pouco revelação, você precisa conhecer a palavra, o poder de Deus, a palavra, as promessas. Aí você vai poder orar com fé, porque a fé é a certeza do que se espera. É tomar isto com fé. Então o Senhor declara que se você amar Ele, Ele vai estar com você. E quando você precisar, no momento de angústia, você não vai estar angustiado, com medo, quando você está com fé. Tem a gente que não leva Deus a sério, não anda com Deus na hora do apuro. Ai meu Deus, e ora cheio de mágoa no coração, e ora cheio de preocupação, não ora com fé. Entende? Ele quer achar Deus, mas ele não se preparou para achar Deus. Ele não andou com Deus. Aí na hora do apuro quer o livramento, mas ele ora preocupado, ele ora cheio de mágoa, ele ora todo despreparado. Mas aquele que anda com Deus, nós vemos nesse salmo aqui, o esconderijo do Altíssimo, aquele que honra a Deus, alimenta a sua fé, medita na palavra. Na hora da angústia, o Senhor vai livrá-lo. O Senhor vai conseguir ouvir e atender, porque ele está limpo pelo sangue, ele está se alimentando, ele está na fé, ele está confiando no Senhor. Então é necessário confiar nele para ele poder fazer essas operações de livramento. Deus quer livrar, mas muitas vezes a pessoa se torna inacessível. O povo do deserto, Deus queria livrá-los, mas em vez de eles confiar, eles reclamavam. Ao invés de perdoar, eles ficavam com raiva. Ao invés de buscar Deus, eles faziam bezerro de ouro, idolatria, em orgias. Quer dizer, eles estavam vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, longe de Deus, aborrecendo a Deus, desprezando a Deus. Por isso Deus não podia livrá-los para sempre. Livrava através da fé de Moisés, mas chegou uma hora em que eles não tinham mais acesso a Deus, de tanto que se afastaram de Deus, e tanto que amaram se afastar, que acabaram morando longe de Deus e perdendo a eternidade também longe de Deus. Porque à medida que a pessoa morre longe de Deus, a eternidade também vai ser longe de Deus. Ela não quis se aproximar de Deus aqui, ela não se apegou a Deus aqui, ela não largou o pecado de Deus aqui, ela não se agarrou a Deus aqui. Quando morrer também vai viver como ela escolheu. Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai para lá porque escolheu rejeitar a Deus, desprezar a Deus, como fez Adão, e não aproveitou a visitação, né? Não aceitou o evangelho, não respondeu, não correspondeu, não se entregou. A vida passou e a pessoa ali não sabia que tinha uma eternidade em jogo, não sabia que a alma dela era eterna, não deu atenção à palavra de Deus. E quando eu ficar velho eu vou ver isso aí. Mas ninguém vive para sempre. Uma hora tem pessoas que pensam que, né, nem sabe que hoje pode nós estarmos partindo. E aí como é que está a nossa alma? As pessoas não entendem, elas vivem como se nunca fosse morrer. Nem fale em morte, nem fale, não quero falar, mas um dia nós vamos partir daqui. E ali está o texto. Nós vemos que ele está dizendo, em Isaías 43:2, diz: quando tu passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, não submergirão você. Não te submergirão, amém? Não vai afundar você. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso é Isaías 43:2. Ele está falando de livramento. Olha, você passa pelo mar da aflição, pelo fogo das provas, perseguições, mas o Todo-Poderoso, ele providenciou para você livramento. Ele pode te livrar. Por quê? Porque você está se refugiando nele, confia nele, conhece o nome dele. E aí tem a promessa: eu glorificarei, eu honrarei, eu farei com que ele seja respeitado. Eu vou mostrar que estou na vida dele. Quando ele orar, eu vou me mover e vou confirmar. O que ele falar na boca dele, eu vou confirmar. Eu vou mostrar que sou na vida dele. Você veja o que Deus disse para Moisés: Moisés, vai com Arão. Você vai como um Deus.
Ele fala Deus com letra minúscula. Moisés, você será como um Deus. Sabe o que é Deus que ele está falando? Como o enviado meu, como a autoridade máxima nessa terra, como quem tem o governo. Porque nós estando debaixo do governo de Deus, a terra Deus deu aos homens, né? Então quando você está submisso a Deus, você é a autoridade máxima nessa terra. Então ele diz, Moisés, você vai como quem decide a parada. Ó, o que você falar, eu vou te inspirar. O que você falar vai ser. Não adianta, o faraó não manda nada. Ninguém, as circunstâncias, nada. Você vai e eu tô contigo. Então, você vai como quem decide. Você não vai como vítima, como quem vai tentar, o fraco, não. Ó, eu tô com você. Você vai com Arão lá. Mas você será como Deus. Porque você está sendo enviado por mim, embaixador celestial, certo? Então, quando você falar, você está falando o que eu te mandei falar. Quando Ezequiel falou com os ossos secos, porque Deus falou com ele estava falando em nome de Deus, ele estava sendo representante de Deus. Então, Moisés, você vai e eu vou honrar. Tudo que você falar, eu vou fazer acontecer. Tudo que eu falar com você, você falar com a circunstância, eu vou fazer acontecer na circunstância. Eu falo, fala com o Nilo, você vai lá, eu vou confirmar. Fala agora dos gafanhotos, eu vou confirmar. Tudo que você falar, Moisés, sou eu que confirmo a palavra que sai da boca do meu servo. Isaías 44:26, né? Então tem uma promessa aqui que Deus vai honrar aqueles que amam a Deus. Sabe que alegria, ele vai ser honrado, porque o Senhor vai fazer com que essa pessoa seja respeitada e conhecida como homem de Deus e mulher de Deus. Aqueles que honram a Deus, Deus vai honrá-los. 1 Samuel 2,30 diz, eu honro aqueles que me honram. Então a pessoa, ela leva Deus a sério, a hora que ela precisar de Deus, com certeza Deus vai ser firme com ela. Deus vai se mostrar firme com aquele cujo coração está inteiro nele, que não está brincando de ser crente, que não está meia boca, morno, indeciso. Não, sou de Deus, meu corpo é de Deus, minha vida é de Deus, meu tempo é de Deus, meu dinheiro é de Deus. Esse tipo de pessoa que se entregou de verdade, olha lá, Deus vai honrar. Deus vai fazer com que ele seja uma pessoa honrada e respeitada, uma pessoa que quando ele falar, Deus vai se mover e confirmar. Os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando um homem cujo coração esteja inteiro nele. Para o quê? Para se mostrar firme e forte com este homem e através deste homem. Em Daniel 11:32 diz que aqueles que conhecem a Deus serão fortes e realizarão prodígios com Deus. Em Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia sinais e prodígio extraordinário. Aqui em Êxodo capítulo 4, versículo 16, que diz que Deus enviaria Moisés como Deus, como filho de Deus, né? Os juízes eram chamados assim. Jesus diz no Salmo, não os chamais deuses? Deuses não que nós sejamos Deus. Não, nós não somos Deus, nós não somos divinos, nós somos filhos de Deus. Aqui é uma simbologia, um Deus com letra minúscula, quer dizer, enviado por Deus, que tem autoridade e domínio, porque está falando em nome de Deus para a glória de Deus, porque Moisés não era um Deus, mas Moisés era alguém que representava Deus, o embaixador em nome de Deus. E assim, quando nós estamos andando com Deus, somos corpo de Cristo. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só com ele no Espírito. Em 1 João 4,17 diz que assim como Cristo é, somos nós nessa terra. Então nós somos o corpo, nós somos um com ele. Nós falamos em nome do Senhor e ele está na nossa vida. Por isso que é a maior honra que nós podemos ter é a presença dele em nós e fluindo através dos nossos ensinos, nossa imposição de mãos. Essa é a maior honra que tem, é você estar servindo ao Senhor e ele confirmando tudo o que você faz. Em Marcos 16:20 diz que o Senhor ia confirmando tudo que os apóstolos falavam, confirmando com sinais e prodígios. Isto é honra. Honra é você ser visto como homem de Deus, como mulher de Deus, como pessoa que fala na unção e direção de Deus, que você não é uma pessoa carnal, religiosa, mas que você realmente está conectado com Deus e que Deus realmente está na sua vida e que ele confirma tudo o que você faz. Isso é uma coisa linda, irmãos, é realmente não estarmos enganados, pensando que estamos com Deus, pensando que estamos servindo a Deus. Não, servindo de verdade. O coração cada vez mais dele, cada vez mais apegado nele, valorizando ele, né? Renunciando ao pecado, ao mundanismo, à carnalidade. E esse tipo de pessoa é rara, é muito rara. Você pode ver que foi um Moisés aqui, um Daniel lá, um Davi ali, um Abraão lá, um Paulo na Ásia Menor. São poucos, irmãos, são poucos que se acertam com a porta estreita, o remanescente fiel. Eu e você somos um desses, amém?
O versículo que eu tinha citado, que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando alguém cujo coração seja totalmente dele, para se mostrar forte com este homem, é 2 Crônicas 16:9. Quanto mais o nosso coração está no Senhor, mais fé, ousadia, amor, fruto. Se permanecer em mim, o Senhor diz, você vai dar muito fruto, lá em João 15:5. Vale a pena esse tempo que está investindo na palavra, na oração. Esse tempo não será perdido. Ele diz, Marta, você está tão distraída com tanta coisa, que é importante, mas não é prioridade. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. E isso que você está fazendo, de investir seu tempo meditando nesses áudios, meditando nesses vídeos, nesses estudos bíblicos, você está investindo na tua alma. Está fazendo um grande favor à sua alma. A tua alma está ficando forte, sábia, a tua fé está ficando esclarecida, você está crescendo na graça e no conhecimento. Deus está ficando feliz e Ele vai começar a confirmar as tuas orações. Em nome de Jesus.